vamos iniciar uma jornada hoje que eu acho fundamental, que é pensarmos, refletirmos sobre o sentido da vida. A vida tem sentido? Se ela tem, qual é? E eu quero, como é uma jornada muito importante, eu quero orar com você mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos ajude a compreender nessa caminhada qual de fato é o sentido da vida. Senhor, nós estamos começando aqui neste domingo, esse tempo em que nós vamos olhar para a Tua Palavra, para entendermos o sentido da vida. Nos orienta, enche a nossa vida de significado e propósito, vem alentar os corações, vem renovar, vem restaurar, vem fazer algo em nossas vidas que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, coisas que só o Teu Santo Espírito dentro de nós pode fazer. E eis aqui as nossas vidas, queremos receber de Ti, precisamos receber. Em nome do Senhor Jesus, amém. A nossa busca sobre o sentido da vida vai partir de uma investigação. Lembra, a nossa campanha sobre a família foi a partir de uma exclamação da rainha Esther. Você lembra qual foi a exclamação dela? Como? Mais forte, como? Como suportarei a destruição da minha família, né? E o nosso ponto de partida para essa série de mensagens aqui é uma investigação. Uma investigação feita pelo sábio rei Salomão. E olha o que ele conta para nós no livro da Bíblia de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Olha, se ele fosse fazer um TCC, o orientador ia brigar com ele. Olha, está muito amplo, né? Está muito amplo isso aí, tu vai ter que delimitar mais, né, o teu objeto. Né? Mas aqui ele está numa tese, não é nem de doutorado, que ele teria mais liberdade, ele está aqui num pós-doutorado, porque é o homem mais sábio da Terra. Então ele pode ter como objeto da pesquisa dele tudo o que acontece no mundo. E ele faz essa pesquisa, né? Sendo ele o homem mais sábio, com mais recursos para fazer essa pesquisa, com mais poder do que todos os outros do seu tempo. Você não fica curioso para saber qual que é o resultado dessa pesquisa? Qual será o resultado dessa investigação? São assuntos importantes, né? O que e por que as coisas são como são nesse mundo? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da nossa existência? Qual será o próximo clique no projetor? Vamos esperar. Deve estar travado lá, tá bom? Mas essas perguntas são perguntas que ecoam dessa pesquisa, né? Por que as coisas são como são aqui neste mundo? Salomão se debruçou sobre isso durante anos da sua vida. E sabe, ter essas perguntas sempre vivas dentro de si, elas literalmente podem, ter essas perguntas dentro de si pode salvar literalmente uma vida. Sabe por quê? Porque elas são impulsionadoras. Enquanto uma pessoa está incomodada, buscando o sentido da vida, e uma vez que ela descobre, enquanto ela está incomodada para viver isso, ela quer viver isso, ela persegue isso, ela tem força. Agora, quando uma pessoa não está nem aí para o sentido da vida, ou sabendo o sentido da vida, não se importa com ele, é uma pessoa que tem muita dificuldade para enfrentar os dilemas da vida. Muita dificuldade. Porque esse senso de propósito, esse senso de significado é energia dentro de nós. Sabe, tem um homem chamado Viktor Frankl, que foi um psiquiatra e um psicoterapeuta de origem judia, que sobreviveu a 4 campos de concentração. Já pensou? Passou por 4 campos dos piores lugares do mundo. Ele estava cercado de dor, cercado de morte, cercado de doença. E ali, naquele lugar terrível, de atrocidades, sabe o que ele percebeu?
Ele observou que as pessoas que tinham mais chance de sobreviver, as que duravam mais tempo, as que conseguiam resistir às atrocidades daquele lugar e tortura, eram aquelas que tinham apreço pela vida. Mas o contrário também era verdadeiro. As pessoas que não tinham mais o apreço pela vida logo se entregavam. Aqueles que tinham propósito, aqueles que tinham planos para depois. O que a gente vai fazer depois daqui? Ok, isso aqui está ruim, isso aqui é terrível, isso aqui é um desastre, isso aqui dói, isso aqui machuca meu corpo, isso aqui machuca minha alma, isso aqui me debilita. Mas quando eu sair daqui, as pessoas que tinham esse quando eu sair daqui, eram pessoas que adoeciam menos, eram pessoas que lutavam mais, eram pessoas que procuravam fazer as coisas da melhor maneira possível, para não correr o risco de ir para a câmara de gás, ou para o paredão de fuzilamento, porque ela tinha planos, ela tinha propósitos. Quem amava a sua vida, sobrevivia mais. Agora, os prisioneiros que pensavam e aceitavam que a vida é isso aqui é a vida, o mundo é assim, as pessoas são assim, o ser humano é isso, eu não posso esperar nada de melhor, não vai melhorar depois disso. Quando as pessoas se entregavam assim, pensando, é isso, acabou. Essas pessoas morriam. Sabe por quê? Porque essas pessoas enfraqueciam suas mentes e o seu corpo enfraquecia, porque já está cientificamente comprovado que a forma como a gente pensa, a forma como a gente opera o nosso cérebro, influencia no nosso sistema imunológico. Pessoas que têm fé, independente do milagre vir ou não, são pessoas que sobrevivem mais às doenças. Você sabe disso, né? Porque ela tem a mente focada na solução e não a mente focada no problema. Então as pessoas que pensavam, é isso aqui, não tem, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. E outra coisa, se eu sobreviver isso aqui, depois do que eu passei, não tem como a vida ser boa. Essas pessoas com o sistema imunológico debilitado adoeciam muito mais rápido, não tinham força para combater tanta doença que tinha naquele lugar. E sabe o que mais? O Viktor Frankl, ele diz que ele sabia as pessoas que iam sobreviver por mais tempo, porque ele diz que via um brilho no olhar das pessoas. Pessoas que ainda olhavam para frente. Mas ele disse assim, eu sabia quando alguém iria logo ficar doente ou tirar a própria vida, porque essa pessoa perdia o brilho no olhar. Eu olhava para essa pessoa e percebia no seu olhar, essa pessoa entregou os pontos, essa pessoa perdeu o sentido da vida, essa pessoa perdeu o gosto pela vida, essa pessoa abriu mão dos planos, essa pessoa se contentou em pensar que a vida é só isso. E ele disse que era questão de horas ou dias, para muitas dessas pessoas que ele percebia que perdiam o brilho no olhar, irem caminhando em direção à cerca. Porque chegar perto da cerca significava levar tiros, para morrer. Então perceba, quando nós não temos um apreço pela vida, quando nós não temos uma vida com um propósito, quando nós não temos planos e sonhos, nós vivemos uma vida menor, uma vida muito mais vulnerável a doenças, uma vida muito mais atacável, uma vida muito mais fragilizada. Por isso é fundamental entender qual é o sentido da vida, por que estamos aqui, para onde vamos. Quem tem um porquê, você lembra uma frase que eu já disse aqui? O próprio Viktor Frankl ecoou essa frase algumas vezes. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Se o seu porquê é fraco, quando vem as dificuldades, engole. Agora, se o seu porquê é forte, bom, você vai enfrentar os comos, mesmo que os comos sejam difíceis, porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu quero convidar você a olhar comigo, agora, ainda não para a investigação, sabe por quê? Porque nós vamos olhar para a investigação nas próximas semanas, mas hoje o nosso olhar vai estar para o investigador. Quem é que está falando? Quem é que está fazendo essa investigação? Como que essa investigação afeta ele?
Nós vamos olhar para Salomão. E vamos ver que ele teve um início especial, ele teve um grande começo. O começo de Salomão foi muito especial. Ele começou com temor a Deus. Começou com humildade. 1 Reis, capítulo 3, olha só, em Provérbios, em Cantares, em Eclesiastes, a gente lê o que ele escreveu. Lá em Reis e Crônicas, a gente lê o que escreveram sobre ele. Então vamos ver o que escreveram sobre eles lá em 1 Reis, capítulo 3. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança. Eu não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que acolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Esse é o começo dele. Ele é chamado para a responsabilidade, mas ele diz: eu sou tão pequeno, não posso de uma criança. Olha a responsabilidade que é essa que Deus está me dando. Senhor, me dá discernimento. Que início especial. Temor ao Senhor e humildade. E sabe, esse mesmo Salomão, anos depois, ele conseguiu reconhecer que esse foi um bom começo. Tanto é que ele escreve lá em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E ele mesmo escreveu que, lá em Provérbios, a humildade precede a honra. Temor ao Senhor, humildade. Que começo excelente. E Deus potencializa isso. Olha só o que Deus concede para Salomão, porque Deus se agrada desse começo. Lá então, 1 Reis capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Ele foi a primeira enciclopédia do mundo. Hoje a gente tem, agora a gente tem inteligência artificial, pergunta para ela, né? Antes a gente ia lá no Wikipedia, e antes disso a gente procurava nos buscadores, e antes disso a gente ia para o Larousse, para qual é o nome da enciclopédia britânica, né? Aquelas enciclopédias. Pois é, Salomão catalogou bicho, catalogou plantas, Salomão fez poesias, fez músicas, mas ele também teve muita riqueza material. Olha só, ele mesmo contando para nós em Eclesiastes 2:4, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Também tive bois e ovelhas mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei.
Sabe, aquela pilha de ouro que a gente vê nos filmes assim, ou nos gibis do tio Patinhas lá, tomando banho naquela pilha de ouro, né? Eu e a Paula, a gente está reassistindo O Senhor dos Anéis, agora a gente está reassistindo O Hobbit, e aí tem o dragão lá deitado naquela pilha de ouro, de tesouros. Pois é, Salomão diz assim: amontoei para mim prata, ouro. Uau! Que conquista! E se você pensa, pastor, agora me diz como ele conseguiu isso para nós prosperar também, você veio na igreja errada. Porque a gente aqui quer falar sobre o sentido da vida. Porque a gente tem que entender se isso aqui ajudou Salomão ou não ajudou, porque eu preciso compartilhar uma informação com você. Apesar de ter começado muito bem, Salomão teve um péssimo fim. Essa é uma notícia que eu preciso dar. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Muito mal. Nas próprias obras literárias dele na Bíblia, a gente pode perceber algo acontecendo com ele. Tanto ele subindo, quanto ele descendo. Quando a gente lê na Bíblia o livro Cântico dos Cânticos, que ele escreve na juventude, a gente vê ali paixão, a gente vê romance, a gente vê idealismo. Um pouco mais velho, ele escreve Provérbios. E ali tem muita maturidade. Escreve sobre princípios práticos para a vida, provérbios, axiomas, questões de ética, questões de lógica. Aí vem a velhice. E na velhice ele olha para trás e escreve Eclesiastes. E em Eclesiastes ele relata um grande desapontamento com a vida. Ele vai dizer para nós que não adiantou de nada nadar em cima do dinheiro. Que não adiantou nada saber tudo. O que ele poderia saber sobre plantas, sobre peixe. Que as grandes... Nada, ele vai dizer para nós algo que fere o coração. De pensar que alguém que começou tão bem, teve um começo tão belo, com temor do Senhor, com humildade, que recebeu do Senhor mais do que pediu e cresceu tanto, vai ter um fim tão triste. Você sabe quais são as últimas palavras que Salomão escreveu na Bíblia? O que você espera ouvir de Salomão, do homem mais sábio que viveu? A gente conhece uma das primeiras: o temor do Senhor é o princípio do... Mas você sabe quais são as últimas palavras de Salomão na Bíblia? Sabe o que ele escreveu? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É assim que ele termina a vida. Vaidade. Vaidade. Mas olha só a que ponto ele chegou. Eu concluí que o riso é tolice. E que a alegria não serve para nada. Mas ele dá uma informação ainda mais contundente. Por isso, perdi o gosto pela vida. Sabia disso? O homem mais sábio que já existiu. O homem mais rico, mais poderoso do seu tempo. Perdi o gosto pela vida. Como é que você sai daquela exuberância toda, daquela vitalidade, daquele amor pela vida, e vai para esse ponto? Pois é. E se aconteceu com ele, será que a gente está livre disso? Está livre de chegar nesse ponto de ver as pessoas rirem e se incomodar com a risada dos outros? Já aconteceu com você? Tipo, isso é pura vaidade. E chegar assim, cara, para quê? Se eu perguntar aqui, sinceramente, quantas pessoas um dia já perguntaram para si mesmas, para que viver? Eu sei que não poucas mãos se levantariam. Para que viver? A gente precisa entender o que aconteceu com Salomão. O que levou
ele de um começo tão espetacular para um fim tão sombrio? Você não quer saber? A Bíblia, com muita transparência, revela o que foi acontecendo com Salomão e que impediu ele de terminar bem. Alguém que começou bem, não terminou bem. A gente pode ver a queda dele em pelo menos 3 passos. Primeiro, se relacionar com Deus do seu próprio jeito. Cuidado com isso. Isso é um perigo. Se relacionar com Deus do seu próprio jeito. A palavra adverte sobre isso o tempo todo. Falando inclusive que nos últimos tempos, que eu acho que a gente já está vivendo, né, as pessoas se acercariam de mestres que falariam coisas que dão coceirinha no ouvido. Está aí o YouTube. As pessoas agora, né, procuram o mestre que gosta para ouvir o que quer. Ah, isso é verdade. Aí o algoritmo aprisiona, coceira, coceira, coceira. E aí quando alguém fala, mas talvez não seja assim, a pessoa é tida como inimiga. Então, a gente se vicia nessa coceira do ouvido e só quer ouvir as coisas que são agradáveis. O ser humano descobriu isso e aprisionou o ser humano com o algoritmo, para dar coceira nos ouvidos. E sabe, quando a gente pensa em Deus, do jeito que dá coceira nos nossos ouvidos, no sentido, ai, como é bom, como é agradável, tem pessoa que tem visto botar o cotonete assim e ficar no... Sabe? Vicia. Vicia porque daí a gente cria um jeito fácil. Mas sabe, às vezes Deus não dá coceirinha nos ouvidos, às vezes Deus dá puxão de orelha. Sabia? Não é coceirinha, é puxão de orelha. Não, mas eu não quero um Deus que me puxe a orelha. Não quero uma igreja que tenha puxão de orelha, eu só quero igreja que tenha coceirinha. E aí a gente vê Deus a partir da nossa ótica, e a gente molda a nossa relação com Deus sobre o que pode, o que não pode. Não é Deus dizendo para nós o que pode, o que não pode. É a gente dizendo, Deus, isso pode e isso não pode. Se relacionar com Deus do seu próprio jeito. Quer ver? Aqui com Salomão, Deus havia estabelecido que só deveria haver um lugar de adoração. E esse lugar deveria ser onde estava o tabernáculo. Depois, onde estaria o templo. Deus queria evitar, assim, que o seu povo se tornasse idólatra, porque lá em Canaã, cada um tinha o seu Deus de estimação. Então, cada morro, cada colina, cada monte, tinha lá nesses lugares altos, o meu Deus, o Deus do meu jeito, o Deus que eu acho que é e o Deus que eu gosto. Então aqui tinha um lugar alto para esse Deus, lá tinha um lugar alto para aquele Deus, lá tinha um lugar alto para aquele Deus, e Deus disse assim, ó, vocês vão me adorar num lugar só. É um lugar só. Vocês não vão ficar particularizando aí as coisas? Não, porque assim são os pagãos que fazem. Tem um lugar. Mas olha o que está registrado sobre Salomão. Lá em 1 Reis capítulo 3, lá no começo. Não é no fim. Isso é aqui no começo. 1 Reis 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Para quem que ele oferecia aqui, nesse momento, sacrifícios e queimava incenso? Para Deus, o verdadeiro Deus. Só que o verdadeiro Deus disse, não é para fazer isso nos lugares altos. Então, olha só, ele ama o Senhor, ele procura fazer o que é certo, mas, sabe, isso de que tem que ser lá é longe, o tabernáculo está longe, a arca está aqui em Jerusalém, esse limbo aqui. E aí Salomão foi fazer o que os povos pagãos faziam. E aí não diferenciava, porque ali tem um poste para deusa tal, ali tem um lugar alto para o Deus tal, e aqui Salomão tem um para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. Então é assim, esse mas aqui é um terror, amava Deus, andava nos preceitos de Davi, mas
E aqui pode parecer uma pequena coisa, porque a gente vai valorizar Salomão amando Deus, né? Andando nos preceitos de Davi, né? Tá, mas é lá no lugar alto, mas é adorando Deus, né? Pô, Deus vê o coração. Amava, mas. Assim como tem pessoas que creem em Deus, mas. Tem pessoas que vêm no culto de domingo, mas. Tem pessoas que leem a Bíblia, às vezes até todos os dias, mas. Pessoas que oram, mas. Tem pessoas que se declaram discípulo de Jesus, mas fazem sabor vontade de Deus. Pode parecer uma coisa pequena, porque a gente se acostuma com isso. Quais são os hábitos pecaminosos que você já se acostumou? Não, eu quero. Sabe, tem um meme que tem um cara que ele está preso. E daí o repórter pergunta para ele assim: o que você vai fazer quando sair aqui da prisão? Ele diz: eu vou tatuar uma caveira aqui nas minhas costas. Mas você não disse que ia aceitar Jesus? Ah, não, eu vou aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Alguém já viu esse meme aí? Não, eu vou aceitar Jesus. Sabe? Gente, essa pequena coisa, esse mas, ele vai te derrubar, se tu não derrubar ele antes, em nome de Jesus. Essa palavra que me enche de temor. Senhor, me mostra os meus mas. Eu te amo, eu decidi entregar minha vida para ti. Eu estou de fato, Senhor, intenso na tua obra. Me mostra onde é que tem mas dentro de mim. E não deixa eu conviver com eles, porque eu sei. Isso aqui, gente, era no começo de Salomão. No começo, depois disso aqui, ele ainda ia enriquecer muito mais, ele ainda ia ter uma fama muito maior, depois disso ele se tornaria muito, isso aqui está no começo, mas sabe esse mais, essa tolerância com o que Deus não tolera, derruba a gente lá na frente. Você sabe aquela história, né? Se um foguete, né, ficar 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda e não corrigir seu curso, ele vai chegar a milhões de quilômetros de distância da onde precisaria chegar lá no espaço, porque esse mas aqui, lá na frente, ele é destruidor. Um pequeno desvio vai se tornar um grande afastamento de Deus e significado da vida que a gente só encontra nele. Segundo, não amar a Deus em primeiro lugar. Porque olha só, se Deus está dizendo, eu quero que me adore desse jeito e nesse lugar. Não, eu te amo, Deus, mas aqui, ó, lá é longe, deixa eu fazer aqui. Aquilo que começou com esse coisinha piquititito assim, né? Mas o que ele já demonstra? Que ele não está a fim de fazer 100% do jeito de Deus. Então, Deus está aqui no primeiro lugar da fila, mas com muita facilidade vai passar para segundo. Com muita facilidade vai passar para terceiro e logo Deus é o último na fila. Você sabe como funciona. O maior mandamento de Deus é amar a Ele, porque Ele quer relacionamento, totalmente em primeiro lugar. Nós vimos aqui domingo passado Jesus dizendo, né, quem não ama a mim em primeiro lugar, não pode ser meu discípulo. Olha o que aconteceu com Salomão. Lembra, começou pequenininho aqui, né? Agora quer ver como a distância já está bem maior? 1 Reis 11, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não casem com elas, pois perverteriam o coração de vocês, para conseguirem os seus deuses, para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Não é só, sabe? Tem músicas que parece que são antigas, mas são bem mais antigas do que a gente pensa, né? Sabe aquela música? Já tive mulheres de todas as cores. Salomão. Etéias, moabitas, de todos os lugares. Mas não era só prazer físico.
o que ainda assim seria um problema, viver uma vida assim. Mas, olha só, a todas elas, Deus diz, não vai. Salomão não só foi, mas como se, o que está escrito ali no final do texto? Se apegou a elas pelo amor. Trocou Deus como primeiro amor por outros amores. E aí se frustrou. Sabe por quê? Porque ele vai escrever em Eclesiastes: entre 1000 mulheres não achei uma que fosse como eu pensava. Ele escreveu isso: entre 1000 mulheres não achei uma que fosse como eu esperava. Pois é, quando a gente começa assim pequeno, tolerando o mas na nossa vida, logo, com muita facilidade, a gente diz, Deus, vem para segundo, vem para terceiro, vem para quarto, vem para quinto, daqui a pouco Deus está tão longe na fila que não é nem mais possível ver. E aí quando Salomão já não consegue mais ver Deus, ele vai para a derrocada final, terceiro passo, se tornar idólatra. Oficialmente colocar outras coisas no lugar de Deus. Aquilo que começou como um aparente pequeno desvio, passou por uma troca de amor e lealdade, e culminou então num triste afastamento de Deus e uma triste vida. 1 Reis capítulo 11 diz, versículo 4, sendo já velho, suas mulheres, aquelas que Deus diz, não vai, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, o seu Deus. Assim, Salomão fez o que era mal. Ele começou fazendo o que era bom mais ou menos, o que era ruim, e terminou fazendo o que era muito ruim. Terminou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E não perseverou. Aqui está a questão, não perseverou, porque não importa aquele grande momento lá atrás, é momento a momento, vida na vida, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 24 horas por dia, o tempo todo. Neste tempo, diz o versículo 7, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses, entre os quais sacrifício de crianças. Você já ouviu falar sobre o Templo de Salomão? Já, né? O Edir Macedo tem uma fixação pelo Templo de Salomão, vai fazer um em Gramado agora. O Templo de Salomão. Não existe o Templo de Salomão. Existe os templos de Salomão. Jerusalém tem o que a gente conhece, o que a gente gosta, né? Está lá os murinhos de fora. Mas na frente de Jerusalém tinha outro para Quemos. Mas ali tinha outro. Salomão inundou Israel com templos. Os templos de Salomão. No final da vida ele olha para trás e declara, Eclesiastes 2:11, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e o trabalho que deu. O trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade. Correr atrás do vento, e nenhum proveito havia. Ou seja, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, não valeu de nada. É assim que você gostaria de terminar a sua vida? Eu creio que não. Tem um jeito de encontrar o sentido da vida e permanecer vivendo com sentido e propósito. E a gente só encontra isso em Jesus Cristo. Com Jesus é possível nós termos uma vida que satisfaz, uma vida que preenche. A nossa vida importa para Deus.
Olha o que o Senhor disse, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente. A gente não precisa buscar nada fora. A gente não precisa buscar nada em pessoas. A gente não precisa buscar nada em coisas. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Mas a gente só chega lá quando a gente entende isso de fato. Porque existem momentos na vida que de fato a gente percebe que a gente não tem mais nada a não ser Jesus. Mas que isso basta. Não é deixa eu me contentar com um pouquinho aqui. Deixa eu só me contentar com Jesus. Não. Porque quando de fato nós vivemos um relacionamento com Jesus pela fé, nós somos preenchidos, e isso basta. Salomão, naquele mas que ele tem lá no começo, ele dá um espaço para se alimentar de outras fontes. Porque ele diz lá em Eclesiastes, eu me entreguei para o vinho, me entreguei para as mulheres, me entreguei para os prazeres. Sabe, esse mas foi ficando cada vez maior, e ele foi se conectando a outras fontes, daqui a pouco está totalmente desconectado da fonte que é o Senhor, porque o Senhor é exclusivo, o Senhor não divide sua glória com ninguém. Não adianta ter o templo para o Senhor em Jerusalém, e Salomão está lá, Deus, o Deus que para quem eu construí esse templo, Salomão, sai daqui, tu não tem nada comigo, vai lá para Quemos. Vai para os outros, porque ou sou eu, não é ninguém. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Quando a gente pela fé se conecta com Jesus e sabe que Ele não é só um elemento da nossa religião, que Ele não é só uma pessoa da Trindade que está lá longe de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus sentado numa cadeira lá, mas quando Ele está aqui presente com o Seu Santo Espírito em nós, nos suprindo, nos enchendo, nos dando essa vida plena. Porque olha só, se nós não temos essa plenitude em Jesus, a gente vai com um pequeno mas tentar se conectar, a gente vai buscar aprovação de pessoas, a gente vai buscar reconhecimento, a gente vai buscar prazer, a gente vai buscar, começa aí e vai. E aí nada vai ser suficiente, porque nada satisfaz a não ser o Senhor Jesus. Então não pode ser só um momento, naquele congresso, naquele retiro, naquela montanha, naquele culto, naquele momento, não, naquele evento, sabe, aquilo pode ser um grande despertador para você, aquilo pode ser um momento especial, pode ser uma porta se abrindo, mas você tem que entrar nessa porta e permanecer nesse caminho, isso é o tempo todo. Se você hoje não se conecta, hoje tem o mas, e o mas cresce, o mas fermenta, o mas se multiplica. Seu relacionamento com Jesus não pode ser em relação ao passado. É passado, presente e futuro. A gente precisa ver em sintonia com o sentido da vida que é Jesus. Porque se eu pensar assim, qual é o sentido da vida? O meu sentido da vida é esse. Olha só, não enlouquece procurando o sentido da vida. Eu acho que eu já compartilhei aqui algumas vezes, né, que quando eu fiz 40 anos, um pouquinho mais, eu entrei na crise dos 40 e eu me agitei, quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, será que vale de alguma coisa? E quem que é o Davi? E eu fiquei agitado. Eu disse, Paulo, eu vou lá no pastor Macor em São Paulo, eu vou conversar com ele. Eu disse, pastor Macor, tu pode me receber aí? Posso, pode vir. Eu peguei o avião, cheguei lá. E eu disse, pastor Macor, eu estou assim em crise de identidade. E ele disse, pastor Davi, cuidado para não procurar sua identidade fora de Cristo. Eu disse, tá, tchau, posso pegar minha mala e voltar. Resolveu. De verdade, resolveu. É verdade, a minha identidade é Cristo. Amém? Não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem é o Davi? Eu sou Cristo vivendo em mim. Eu não sou o Cristo, mas eu sou Cristo vivendo em mim. A minha identidade é Jesus. Toda vez que eu tenho um mas na minha vida, eu dou uma deslocada dessa identidade. Confissão, arrependimento, confissão, reparação. Vamos voltar para essa centralidade. Você pode dizer, eu sou Cristo vivendo em mim pela fé? Eu sou Cristo vivendo em mim pela fé. O que define a minha identidade a partir daquele encontro com o pastor Macor, que me ajudou a me encontrar com Jesus, minha identidade, me reencontrar, é o seguinte, se você me perguntar, hoje, Davi, como é que tu te define? Sabe como é que eu dou a definição de mim mesmo? Eu sou Davi,
um filho de Deus, discípulo do Senhor Jesus e santuário do Espírito Santo de Deus. Esse é o Davi. Não tenho mais crise de identidade. Estou suprido. Está resolvido. Porque Jesus veio para que eu tenha a vida e a tenha plenamente. Não tem mais um espacinho, um buraquinho. E isso não é para mim só, isso é para você, é para todos os discípulos de Jesus. Mas olha só, como eu disse, não pode ser só algo que ficou lá atrás. Oséias 6,3 tem um baita encorajamento aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos dizer juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso aí, acho que até tem uma música, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida. Conhecer e prosseguir em conhecer. Se você conheceu, legal. Mas se você não tem momento a momento nada para falar de você e Jesus, não prosseguiu. Se não prosseguiu, mas, daqui a pouco, você sabe onde está, você sabe onde vai. Salomão começou bem, não prosseguiu bem, por isso não terminou bem. Melhor do que um bom começo é um bom término. Nos grupos de frutificação dessa semana, isso aqui vai ser aprofundado. Porque é um assunto que realmente a gente precisa ter aqui. Porque isso é para sobrevivência. Mas é para uma vivência que satisfaz. Jesus declara o segredo para uma vida com sentido, de plenitude e verdadeira alegria. João 15,4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Salomão começou conectado. Aí o ramo deu uma quebradinha. Estava ali, né? O mas, né? Daqui a pouco, daqui a pouco, pá. A gente romantiza muito Salomão, né? Salomão. Mas a Bíblia está dizendo, terminou fazendo o que era mal diante do Senhor. A gente precisa permanecer conectado em Jesus, que é a videira verdadeira. O versículo 5 continua. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Alguém aqui se perguntou, mas ele não era o homem mais sábio do mundo? Você não entrou em crise assim, mas como é que pode o homem mais sábio do mundo terminar desse jeito? Quem entrou em crise ou pensou sobre isso? Assim, como é que pode o cara mais sábio chegar assim? Pois é, né? Tem um livro que a Paula leu recentemente, compartilhou algumas coisas comigo, e eu vou ler, que o título é Como pessoas inteligentes cometem erros idiotas. Como pessoas inteligentes cometem erros idiotas. Você não tinha uma pessoa que você assim admirava muito antes de Bolsonaro e Lula, aquela coisa assim? Nossa, que cara inteligente. Daqui a pouco o cara virou um bolsonarista. Daqui a pouco o cara virou um esquerdista, mas assim, tu pensa, mas era tão inteligente. Agora tá ali assim, que tipo assim, mas tu tá dizendo, olha, mas tem isso aqui. Não tem! Ó, mas tem aquilo lá. Não tem! Mas isso aqui não... Você nunca... Eu me decepcionei com muitas pessoas. Eu vou dizer para você que assim, o melhor autor que eu considerava para restauração de vida, eu me dei conta de que eu não seguia ele no Instagram, no Facebook, e eu fui seguir. Gente, que dor no meu coração.
Que dor no meu coração, porque não tem nada de restauração lá, não tem nada de Jesus lá, não tem nada de fé lá, só tem de um determinado político. E eu penso, agora eu sei, como pessoas inteligentes podem cometer erros estúpidos. Bom, acabamos de ver, né? Acabamos de ver. Esse não é um papo para hoje. A gente vai continuar falando sobre isso. Como pessoas inteligentes cometem erros estúpidos. Pois é, aqui a gente está vendo. Se você não permanece na fonte da sabedoria, não adianta você ter o título de sábio. Sabedoria é fonte. Conhecimento é fonte. A gente tem dados, informações, mas fonte de conhecimento, fonte de sabedoria é o Senhor. Se a gente está conectado nele e não coloca Bolsonaro no lugar, não coloca Lula no lugar, não coloca pessoas no lugar, não coloca prazeres no lugar, não coloca trabalho no lugar, não coloca riquezas no lugar, não coloca nada no lugar, a gente permanece conectado na fonte da sabedoria, na fonte do conhecimento, e a gente não comete erros estúpidos, a ponto de se afastar do Senhor e viver dessa forma e terminar a vida dessa maneira tão terrível. Você que já conheceu Jesus, mesmo dessa igreja, você tem prosseguido em conhecê-lo? Você tem permanecido nele? Você tem vivido uma vida de fé, com oração, com reflexão, sabe? Deixa eu dizer uma coisa aqui bem rápida sobre fé e oração, sobre oração e leitura da Bíblia. Eu cheguei num ponto recentemente que eu questionei muito a questão da leitura da Bíblia, da oração, porque chegou um ponto que eu tenho um grande volume na minha vida. E eu pensei, mas Senhor, está faltando alguma coisa aqui. E eu realmente creio na oração, eu creio na leitura da palavra, mas está faltando alguma coisa, o Espírito Santo me falou. Não é a oração e não é a leitura da Bíblia, é a presença. Presença. É a presença de Deus que te dá isso. E aí, claro, na presença de Deus, o que eu faço? Eu falo com Ele. Como? Oração. Na presença dEle, eu ouço Ele, eu entendo Ele, na sua palavra. Oração e Bíblia, mais e mais. Mas se a gente não cuida, e eu estava observando isso na minha própria vida, você está lá orando, você está lá lendo a Bíblia, mas você não está experimentando a presença. Quando Salomão desconectou da presença, ele fez vários templos de conexão, e que não podiam dar para ele essa conexão. E eu quero dizer para você, busque a presença do Senhor constantemente. Faça a sua leitura da Bíblia com fé. Senhor, tu está falando comigo agora, eu quero entender. Quando você orar, já te imagina pela fé onde tu está, na região celestial em Cristo Jesus. Tu está diante do trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É estar conectado no Senhor, desfrutando da sua presença. Eu pergunto nesta manhã, estamos nesta presença? Que está refletindo numa vida de santidade, numa vida de serviço ao Senhor. Nós temos reconhecido e evitado os mas que surgem, nos desviando um pouquinho, mas que tem o potencial de nos afastar muito. Meus irmãos, eu sou alguém que luta contra o pecado da carne, da pornografia. Graças a Deus, isso é coisa de tempos atrás da minha vida, não é uma prática que eu tenho agora. Mas toda vez que eu caí, sabe como é que foi que eu caí? Não foi entrando lá no site pornográfico. Não foi. É um mas. Um mas. Sabe, às vezes uma propagandinha que tem ali, de uma mulher numa pose, num sorriso mais assim, mais assado, e aquilo ali, vamos para um mas duplo, um mas triplo, um mas quádruplo. E aí quando vê, estava lá arrastado na pornografia. Esses mas, meus irmãos, comunhão, hoje Deus nos fala sobre o cuidado com o primeiro mas. O primeiro mas. Cuidado com o primeiro mas. Isso nos arrasta para fazermos o que é mal diante dos olhos do Senhor. Então eu falo com você que é meu irmão, minha irmã em Cristo. O que o Espírito Santo de Deus está te falando sobre os teus mas? Agora deixa eu me dirigir a você que não é membro dessa igreja, que não considera assim, eu sou um evangélico, eu sou um discípulo de Jesus. Quer dizer que você é muito bem-vindo e que você não está aqui por acaso. O Senhor trouxe você para cá hoje, para você ouvir essa palavra. Mas se até então você
não tinha entendido que Jesus é o sentido da vida e que nele nós temos identidade, que nele nós temos propósito. Se hoje você começa a entender Jesus de um jeito diferente, algo está despertando no teu coração, eu quero dizer para você o seguinte: continua vindo, porque nos próximos domingos nós vamos falar sobre isso, nós vamos aprofundar isso. E se você está nos visitando, assim, não é membro de igreja nenhuma, não tinha se batizado ainda, mas quer caminhar mais perto com algumas pessoas que estão procurando esse sentido da vida e ficar conectado nesse sentido da vida, nós temos grupos que se reúnem durante essa semana que podem receber você. Você que quer começar essa caminhada. Qual é a diferença do que acontece no grupo do que acontece aqui? Lá no grupo a gente conversa informalmente, comendo um lanche, né? Não é uma pessoa falando, todo mundo ouvindo. É algo bem especial, bem importante. Fala comigo depois do culto, se você quer essa vivência assim. Mas olha só, você quer uma coisa muito imediata, assim, teu coração está fervendo. Eu quero dizer para você que aí na sua frente, enquanto a gente vai cantar essa música, você vai encontrar um cartão que você pode preencher ele. E nesse cartão você pode fazer perguntas. Tem alguma coisa que eu falei aqui, não ficou claro? Faz a pergunta: olha, não entendi tal coisa, pode falar mais sobre isso? Vou mandar uma mensagem para você, certo? Mas esse cartão, você pode só sinalizar assim, ó, visitarei outras vezes. Já está escrito lá, é só fazer o xizinho, certo? Se você está instigado, acho que eu vou voltar aqui. Marca ali, visitarei outras vezes. Se você marcar visitarei outras vezes, colocar o seu nome, sua idade e seu WhatsApp, eu vou mandar um WhatsApp para você, agradecendo. Mas antes de mandar o WhatsApp para você, eu vou orar pela sua vida. Mas dá uma olhada nesse cartão, porque pode ser que Deus esteja convidando você a dar alguns passos que vão ajudar você a viver uma vida com propósito, uma vida com sentido, para que você saiba quem você realmente é. Dá uma olhada nesse cartão enquanto a gente começa, certo? Tem espaço para fazer o pedido, tem espaço para marcar várias coisas aí. Dá uma olhadinha aí, porque se o Senhor hoje quer sintonizar o teu sentido de vida, é muito possível que nesse cartão aí tenha um passo para você. Dá uma olhada nele. E antes de ir embora, você solta esse cartão lá naquela caixinha que tem em cima daquele balcão. É só isso, é só soltar o cartão dentro da caixinha. Use o tempo dessa música para isso, para refletir, para pensar. Não vou pegar o cartão, mas não fica só esperando o próximo momento nesse culto. Se você já é um discípulo de Jesus, fica pensando: Espírito Santo, fala comigo agora. Espírito Santo, quais são os mas da minha vida? Me dá forças para renunciar a eles. Não é só confessar. Senhor, eu reconheço que eu te amo, mas isso. Não. O Espírito Santo quer levar você a renunciar a esse mas, a entregar esse mas. Deixa o Espírito do Senhor falar com você e fale com Ele.